Vamos lá, galera, beleza? Dando continuidade aqui a Ativo Intangível. Talvez você já esteja enjoado aqui da minha voz, de ouvir esses vídeos, escutar, né? De ver, ter que ficar ouvindo. Ainda tem gente que vai ter que, lá pro dia 15, lá pro dia 17 de maio, iniciamos o nosso período. Vai ficar mais enjoado ainda de mim. Mas vamos dar aqui continuidade. Ativo Intangível, CPC 04. Já estudamos o 27, agora estamos aí no 04. Tá? Isso tudo faz parte da disciplina de contabilidade intermediária, ou contabilidade 3, ou sei lá como é que vocês chamam aí em outras universidades. Contabilidade financeira 1, 2 e 3, societária 1, 2 e 3, 4, não sei. Mas vamos dar continuidade daqui, ó. Modelo de balanço. Hoje o intangível está lá no grupo do ativo não circulante. Lá no finalzinho, tá vendo aí? Pós-imobilizado. E esse grupo é um grupo que antes estava dentro do imobilizado, com as alterações que incorreram ali em 2008, tá? Tudo isso foi alterado e o grupo do intangível, como já acontecia em outros locais, né, do mundo, a gente também fez essa separação porque são, apesar de terem características semelhantes, um tem corpo, o outro não. Então olha aqui rapidinho no intangível. Artigo 179 da Lei das SAs, ou a Lei 6.404/76, que você querendo ou não, nossa Bíblia, a gente precisa segui-la sempre, tá? Essa lei você tem que ter nela na cabeceira e você tem que estar lendo constantemente. Depois eu vou fazer vídeos pontuais dos artigos. Vai demorar um pouco porque ele tem ali quase 300 artigos, né? Então a gente vai fazendo ponto a ponto, tem coisas que são densas, mas a gente precisa ler essa lei toda, você enquanto contador. Mas vamos lá. Ativo intangível. Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. Mesma coisa que a gente viu no ativo que imobilizado, não tem diferença. A única diferença é porque um é corpóreo, o outro é incorpóreo. Então eu não preciso trazer aqueles conceitos que é duradouro, tá? Incorpóreo, né? Aquelas coisas que nós vimos lá nas características do ativo imobilizado, você pode trazer para cá. Única diferença, qual é? Incorpóreo, destinados à manutenção da atividade. Significa, gente, que nós não vamos vender. E a intangibilidade, ela é uma coisa muito real nas nossas vidas. A intangibilidade é uma das coisas que faz com que o ser humano, em seu intelecto, que é abstrato em muitas coisas, né, faça com que o intangível também venha a surgir dentro das empresas, né, para você entender como funciona. Então vamos lá rapidinho. O que é que nós temos aqui? O intangível. Vamos dar exemplos de intangíveis. Tá aí. Ponto comercial, marca, clientela, investimentos gerais, usos de qualidade das estruturas organizacional administrativa, imagem institucional, nome, patente, direito autoral, concessões, permissões públicas, licenças, garantias, franquias, recursos e capacidade intelectual humana. Olha a quantidade de coisa que é intangível. Via de regra, aquilo que nós visualizamos mais são as marcas. É tão real a intangibilidade que você escolhe determinadas coisas pela marca. Você tem certeza que aquela marca é melhor do que a outra. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas, pelo menos João Pessoa, Paraíba, né? O pessoal tem que adquirir carros Toyota, né? O Corolla, porque a imagem que está ali, né? A marca que está ali, a clientela que vai lá, né? A imagem institucional, o nome, tudo isso envolvido ali quando você vai adquirir aquele carro que às vezes acima de 100 mil e as pessoas pagam. Mas por quê? Porque acredita que o intangível, né? Acredita que aquele intangível que está ali está o quê? Agregando valor. É como o tênis que você usa, o relógio, o celular, o computador que você tem, a roupa que você veste. Entendeu?
Então nós já temos, né? Nós já temos o quê? Nós já temos algumas dimensões intangíveis nesses produtos que nós adquirimos, que trazem e dão valor, às vezes, mais do que o próprio produto em si, o próprio tangível. Tranquilo? Beleza? Fácil. Aí olha só, o que não está enquadrado no CPC 04? Por que a gente se preocupa e nós nos preocupamos com isso? A gente se preocupa porque tem determinadas coisas que são intangíveis. Os ativos, né, financeiros, por exemplo, são títulos intangíveis. Mas existe uma norma específica. Sempre lembrar, se existe uma norma específica em contabilidade ou em direito, a norma específica deve ser aplicada. Ao menos que aquela norma específica não diga absolutamente nada sobre o assunto e a norma geral ela vai ter que o quê? Ser aplicada. Mas nesse caso tem norma o quê? Tem norma específica. Nós temos um intangível, uma norma específica para o que é intangível, e temos normas o quê? Específicas para coisas que talvez sejam intangíveis, mas tem aquele pronunciamento técnico que nós temos que aplicar por ele ser específico. Aí vamos lá. Ativos financeiros, CPC, o quê? 39, 49. É o 48 que alterou o 38, mas o 39 ainda está em vigor. É o 39. Ativos advindos da exploração ou avaliação de recursos, não o recurso, mas a avaliação deles, a exploração deles, norma específica. Né? Gastos com desenvolvimento, de extração mineral, norma específica, não aplica. Ativos intangíveis mantidos para a venda. Se você, né, tem ativos intangíveis mantidos para a venda, então não tem muito o que você está aí discutindo. Se é para venda, não pode, é estoque. Né? Ativos fiscais diferidos. Né? O ativo diferido fiscal ele é intangível. Dentro dessa perspectiva, quando nós vamos calcular esses valores. Né? Tá aí, ó, ativos fiscais o quê? Diferidos. CPC 32. Temos arrendamento mercantil, que é um contrato intangível, mas que, né, conota um empréstimo, denota um empréstimo, né, a característica de empréstimos para um ou de recebíveis para outros. Podem ser inclusive ativos recebíveis para quem é o arrendador, mas tem norma específica, CPC 06. Benefício de empregado, CPC 33. Goodwill, que é o que a gente viu ali no final do artigo. Como assim? Vou voltar aqui rapidinho, tá bom? Ó, final do artigo, inclusive o fundo de comércio adquirido. O fundo de comércio adquirido são exatamente o que? Esse goodwillzinho que você está vendo aí, que são o que? Expectativas ou ágio para expectativa de rentabilidade futura. Como assim? É aquela... Você vê a empresa, por trás da empresa tem um valor que você não consegue ver, que consegue dizer que a empresa vale muito mais, né? Por exemplo, uma empresa como a Amazon, uma das mais caras do mundo, a Apple. Você pode, inclusive, você pode até localizar a estrutura. A estrutura, às vezes, da Amazon deve ser, não sei, nunca vi ninguém. A da Apple é grande, lá nos Estados Unidos. Você vai lá, a estrutura não vai custar bilhões ou trilhões de dólares. Mas quando você vai ver por trás do que está ali, todo o intangível que está ali, você vai ver um valor inimaginável. Já chegou a Apple a $1 trilhão. Né? Para você entender como funciona, quer dizer, você tá vendo uma estrutura X, você, cara, como é que isso aqui custa $1 trilhão? Por trás, os valores que estão ali para ser negociados, essa expectativa, porque você paga. Tá aí, ó. A gente chama de fundo de comércio. Né? Tem gente que entra em polêmica, dizendo que o direito se equivoca, né, com esses conceitos. Né? Deixa isso para lá. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de seguradora. Norma específica CPC 11. Ativos intangíveis não circulantes classificados como ativo para venda, CPC 31. Então você está vendo que existe norma específica para determinados casos. E nós temos que adotar essas normas específicas e o CPC 04 não será a norma para essas intangibilidades. Ok? Alguma dúvida? Então vamos passar. Tá aqui, ó. Uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar, né,
do intangível é o quê? De todo ativo, na verdade. Primeira definição do que é um ativo, tá? E quais são os critérios de reconhecimento? Nós vamos para a parte de definição. E definição, o CPC não se preocupou em definir, porque isso aqui é, lógico, lá tem, mas isso aqui é isso. Não. Para nós definirmos ou sabermos que existe um intangível ali, é mais pragmático. Identificar, saber quanto eu controlo e quais são os benefícios econômicos que são gerados. Entendeu? Ele fala a definição do ativo intangível. Lógico, existe uma definição de ativo intangível lá no normativo. Mas não é a definição propriamente dita que ele está preocupado. Ele quer saber o seguinte: nessa definição eu consigo identificar, nessa definição eu tenho o controle, e nessa definição eu consigo saber se vai ser gerados benefícios econômicos para a entidade. Tá entendendo? O norte-americano, os anglo-saxões, eles são, né, da língua inglesa ali, eles são muito práticos. Isso, para entender isso, é melhor que seja isso. Então, para entender o que é um intangível, eu prefiro saber o que é identificar, o que é controle e o que são benefícios. Identificação, vamos lá. Para identificar, resultar de direitos contratuais. Contrato. Tudo na nossa vida basicamente é um contrato. Tudo na nossa vida basicamente é um contrato. Né? Você, a partir do sujeito de direito, você se transforma ali, nasceu, virou sujeito de direito, pronto. A partir dali, sua vida são contratos. Né? Contratos e obrigações legais que fazem com que você tenha contratos. E futuramente, quando você tiver, né, sua capacidade plena para exercer tudo, pela idade, por tudo que você, né, consegue ou consegue exercer sozinho, pronto, a partir da sua vida é contratual. O intangível é um contrato. Né? A outra característica não é só resultado de direitos contratuais. Além disso, o que é que eu preciso? Separação. Eu tenho que saber que determinado elemento ele é separado de outro. Aquele elemento intangível ele gera os benefícios separados dos outros ativos, entendeu? Então essas duas características para identificar se o ativo é intangível. Então você está vendo que para se transformar em ativo intangível é muito mais difícil do que você contabilizar um imobilizado. Porque basicamente a norma vai fechando o cerco para dizer realmente o que é um intangível. Tem que ter o que? Resultado de direitos contratuais e tem que ser separação. Primeira coisa é ver identificação. Mas ainda, mas tem que combinar? Tem. Além de combinar isso, o controle. Que controle vai dizer que eu tenho poder e eu restringo terceiros. O que é o poder? É deter de forma exclusiva os benefícios econômicos para mim, enquanto entidade. Entendeu? Então, eu tenho poder porque aquilo é meu. Se é meu, eu detenho sozinho e nenhum terceiro. Aí vem o direito de restrição. Tem o direito de poder, de comandar, e tem o direito de restringir. Tá aí. Quando eu restringo, significa que outra pessoa não toca. É como se você estivesse vivendo, ou como as pessoas que vivem, né, em apartamentos, e cada unidade tem separado, além da parede, o que? Poder que cada um tem na sua unidade e de restringir terceiros entrarem. Beleza? Por fim, para a gente terminar, ok? Para a gente terminar essa primeira aula sobre o intangível, tá aí. Benefícios o quê? Econômicos. Inclui receita de vendas de produtos ou serviços, redução de custos e outros benefícios resultantes do uso o uso do ativo pela entidade. Desculpa esse finalzinho, já está no final do vídeo mesmo. Tranquilo? Então você está vendo aí que os benefícios econômicos são exclusivamente meus e essas receitas serão da entidade, ninguém toca. Então tem que identificar, tem que ter poder, restringe terceiro e os benefícios econômicos. Beleza? Próximo vídeo nós nos encontramos com a continuação do ativo intangível. Valeu, fiquem com Deus.